Mesmo assim, ela fica feliz por ter ganhado mais uma companheira apaixonada por espadas. Ela continua observando Sônia treinar com o boneco mágico e logo percebe que, em apenas alguns minutos, ela já atingiu a borda do primeiro anel do alvo central. Ao olhar com mais atenção, Ingrid nota que, embora os movimentos de Sônia ainda sejam brutos e cansativos, ela segue a risco o manual de magia da espada. Ingrid se preocupa: se Sônia continuar nesse ritmo, vai se esgotar em poucos minutos. Para ajudá-la a se controlar, Ingrid começa a contar os golpes. Depois de centenas deles, ela já perdeu completamente a conta e está totalmente concentrada no treino da amiga. Com o passar do tempo, todo o salão de treinamento passa a observá-la, tomado pela admiração. A multidão estima que já se passaram cerca de 90 minutos desde o início, e que Sônia já desferiu mais de 2.400 golpes. Nesse momento, Cecília, namorada de Félix, entra no salão, acreditando que todos devem estar reunidos em volta do namorado, imaginando que ele esteja fazendo algo impressionante. Para sua surpresa, Félix é apenas mais um entre os que observam Sônia. Pelo olhar dele, Cecília percebe que ele não consegue tirar os olhos da garota. Cecília lança um olhar para Sônia e assume que ela deve ter passado maquiagem para atrair a atenção dos rapazes. Inquieta, começa a achar que Sônia está usando esse espetáculo com a espada para fisgar Félix e decide arrastá-lo dali o quanto antes. Ela pergunta por que todos estão olhando para Sônia. Félix explica que Sônia chegou ali 1h30 atrás como uma iniciante, sem postura adequada de espada, mas que agora consegue atravessar 9 anéis do alvo com um único golpe. Cecília pergunta se isso não significa que ela estava fingindo ser iniciante. Félix responde que pensou a mesma coisa e passou a observá-la, esperando o momento em que ela atingiria um gargalo. No entanto, após 1h30 assistindo ao treino, sua desconfiança inicial se transformou completamente em admiração. Cecília se sente ameaçada ao perceber como uma garota conseguiu capturar a atenção de Félix com tanta facilidade. Então ela se dá conta de algo ainda mais absurdo: treinar por 1h30 sem parar é praticamente impossível. Até mesmo Félix só consegue treinar por 3 horas fazendo pausas. Ela olha ao redor e vê todos os homens, que normalmente só pensam em treinar, parando tudo para torcer por Sônia enquanto ela continua golpeando o boneco. Cecília solta o braço de Félix, acreditando que acabou de sofrer uma derrota total para Sônia na disputa pela atenção dele. Por fim, Sônia atinge o 10º anel do alvo. Todos prendem a respiração. No instante em que o 10º anel é cortado, o boneco de treino se despedaça. O salão explode em aplausos e gritos de comemoração. Agora, Sônia descansa. Ela percebe que está muito mais perto de invocar um espírito da espada e se tornar uma feiticeira alada. Não consegue acreditar que seu sonho de uma vida tranquila e sem preocupações esteja tão próximo. Ingrid se aproxima e lhe entrega água. De repente, Sônia sente um líquido escorrer por sua garganta. Ela olha ao redor e vê Félix. Atrás dele, ela percebe a presença do observador. Ele acabou de despejar uma garrafa de bebida no chão, exatamente como antes. O observador lhe diz que ela ainda não pode descansar, primeiro, precisa derrotar Félix. Ele explica que só quer preparar uma luta entre ela e a pessoa mais forte da sala. E ainda se mostra satisfeito ao ver que esse alguém é um nobre, já que adora ver nobres sendo espancados sem piedade. Sônia pede para trocar o oponente, dizendo que não quer se envolver com Félix. Ela explica que sabe que ele é um playboy famoso da Universidade Sorflovir. Sempre o via chegando em carros de luxo e trocando de namorada a cada 3 dias. Em suas anotações, escreveu que Félix tem o hábito de colecionar mulheres. Ela também acha suspeito que o filho do Duque de Voslata tenha ido parar na Universidade Sorflovir em vez da Universidade da Verdade, o que indica que ele deve ter se metido em algum problema político. Sônia diz ao observador que acredita que Félix seja um vilão. Infelizmente para ela, o observador acha isso simplesmente perfeito. Ele a aconselha a esmagar o prodígio da espada e chutar para fora do caminho esse nobre estrelado. Apesar de Sônia dizer a si mesma que jamais faria algo assim, ela ainda assim aponta a espada de madeira para Félix e o desafia para um duelo. A multidão vai à loucura. Cecília ferve de raiva por dentro, convencida de que Sônia está fazendo isso para se ligar a Félix. Ao mesmo tempo, Sônia repete mentalmente que não vai enfrentá-lo. Por fora, porém, seu corpo continua com a espada apontada para ele.
Ingrid lembra Sônia de que ela ainda está exausta depois de 2 horas de treino e sugere que lutem no dia seguinte. Félix insiste que a luta precisa acontecer agora. Ele afirma que Sônia é a pessoa mais talentosa que já conheceu e apenas a segunda capaz de fazê-lo sentir medo. Acredita que, se esperar até amanhã, não terá mais coragem de sacar a espada contra ela. Félix puxa sua espada e a aponta para Sônia, declarando que vai derrotá-la naquela noite, custe o que custar. Todos percebem que ele está usando a postura da espada das ondas. Sônia se lembra de que a família Voslata é famosa por suas 4 posturas secretas de espada capazes de invocar espíritos, e a postura das ondas é uma delas. Sônia assume uma postura comum, pronta para lutar. Ela reclama com o observador que não faz sentido vencer Félix se ele estiver apenas controlando seu corpo. Tenta barganhar, pedindo o controle de volta para poder escolher outro oponente. O observador então revela, para seu choque, que nunca controlou o corpo dela. Ele explica que Sonja treinou sozinha porque, na noite anterior, em seu sonho, ela o derrotou e percebeu seu próprio talento para a espada. Analisa que ela foi ao salão de treinamento para se forçar até o limite, para que Ingrid e os outros pudessem ver que ela tem algo de que se orgulhar além da beleza. Sônia avança contra Félix. Enquanto trocam golpes, o observador a lembra de que foi ela mesma quem desafiou o garoto, porque o detestava desde o início por ele ser o centro das atenções da escola. Félix percebe pelos movimentos da oponente que ela é forte, mas continua atacando, confiante de que Sônia ainda não é páreo para seu estilo da espada das ondas. Seus ataques consecutivos forçam Sônia a recuar. Enquanto isso, o observador insiste que, não importa o quão talentosa ela seja, Félix ainda é imbatível por causa da postura das ondas. Ele a provoca, dizendo que existem pessoas que já nascem com tudo e sempre vão superá-la em todos os aspectos. Essas palavras a empurram a acompanhar os movimentos de Félix, fazendo-se perguntar de onde ela está tirando tanta resistência. Félix decide que precisa encerrar a luta e começa a concentrar energia em seu corpo. À medida que a luz ilumina o salão, o observador continua dizendo a Sônia que ela segurou a espada de madeira, foi ao campo de treino por vontade própria e desafiou a pessoa mais forte da sala apenas para provar que não é inferior a ninguém. De repente, para o choque de todos, Sônia copia a postura da espada das ondas de Félix. A multidão se espanta ao ver que ela aprendeu a mesma postura apenas observando. Cecília acredita que o plano de Sônia é humilhar Félix, depois perder de propósito para prometer um novo duelo e assim aumentar suas chances de se aproximar dele. Os dois avançam um contra o outro para o golpe final. Um estrondo ecoa com o impacto. Um pedaço de espada de madeira cai no chão. É a lâmina de Sônia que se quebrou. A multidão olha para o ombro esquerdo de Félix e vê um espírito de espada das ondas, admirada por ele ter conseguido invocar seu espírito ligado à vida em pleno combate. Ingrid incentiva Sônia, dizendo que em breve ela também será capaz de invocar um espírito. Sônia afirma que não perdeu, mas a multidão acredita que ela está apenas sendo teimosa. Então, de repente, a ponta da espada de madeira de Félix também se quebra. No ombro direito de Sônia, um espírito de espada das ondas também se manifesta. A multidão não consegue acreditar que ela tenha aprendido a postura das ondas no meio da batalha e invocado um espírito imediatamente depois. Pessoas que levaram anos para dominar a espada ficam desanimadas, percebendo que estão diante de um verdadeiro gênio. Sônia procura o observador no meio da multidão e o vê observando-a. Ela pergunta se ele não passa de uma projeção de seus próprios pensamentos, uma alucinação. O observador pega o pedaço quebrado da espada de madeira do chão e o recoloca na espada de Sonja. Enquanto desaparece lentamente, ele a provoca, pedindo que ela adivinhe o que ele realmente é. Isso enfurece Sônia, que começa a xingá-lo. Enquanto isso, Ash observa pela sua tela vazia que sua donzela da espada Berserker subiu vários níveis e adquiriu muitas habilidades, incluindo a postura das ondas e o espírito de espada das ondas. Ele percebe algo chamado feiticeira da espada de uma asa e acredita que o número de asas indica ainda mais superpoderes. Ao ver o quanto sua donzela da espada evoluiu, Ash sente que ter acordado às 6 da manhã para acompanhar seu progresso realmente valeu a pena. Apesar de todo esse aumento de nível, Ash não se sente nem um pouco mais poderoso. Ele sente como se tivesse sido enganado pelo jogo, especulando que isso talvez seja porque nunca gastou dinheiro, já que os jogos dessa empresa são famosos por se tornarem praticamente injogáveis sem pagamento.
Logo em seguida, a voz computadorizada da prisão informa Ash de que agora ele pode se mover livremente por algumas áreas. A porta de sua cela se abre, enquanto o sistema o convida a ir comer no refeitório. Ash ativa o manual do detento da prisão do lago estilhaçado em sua tela vazia para entender o que está acontecendo. A descrição dos luxos da prisão o faz sentir que estão pregando uma peça nele. Tudo parece conveniente demais, o que o deixa ainda mais desconfiado. Com cautela, ele sai do quarto e observa os arredores. A ausência completa de guardas no corredor torna tudo ainda mais assustador. Ele corre até o fim do corredor e encontra um parque interno, com vários detentos relaxando. Ao avistar um guarda da prisão sentado em um dos sofás, Ash sente um certo alívio, pensando que pode pedir ajuda se algo acontecer. Ele acredita precisar de proteção, já que ainda não recebeu nenhum XP de sua donzela da espada. Sentindo-se um pouco mais seguro, ele começa a procurar o refeitório. No caminho, vê vários detentos assistindo a uma coletiva de imprensa de um político em uma enorme tela de LED. Orcs e goblins discutem política de alto nível por causa da transmissão, o que o deixa ainda mais confuso. De repente, um detento se aproxima e diz que sabe que Ash é o estimado líder do culto dos Quatro Pilares. Ele se apresenta como Igor, explicando que reconheceu Ash porque sua presença está saturada na mídia. Igor estende a mão para um aperto e o convida a participar de um plano de fuga. Ash aceita a proposta de imediato, sem a menor hesitação. Justo quando estão prestes a apertar as mãos, uma mulher diz que, se fosse ele, daria um soco na cara de Igor. Ash olha para ela e fica chocado ao perceber que ela se parece e soa exatamente como sua donzela da espada. Ele escuta o aviso e se prepara para socar Igor. No entanto, no instante em que salta para atacar o outro detento, o chip em seu pescoço pisca, informando que ele está proibido de ferir um cidadão. Alarmes vermelhos ecoam incessantemente em sua mente, repetindo o aviso. Seu punho para poucos centímetros do rosto de Igor. Ele não consegue se mover. O jovem ri, zombando daquele soco patético. Como parece satisfeito com a vida na prisão, Igor simplesmente se vira e vai embora. Só então Ash consegue se mover novamente. Com desdém, a donzela da espada pergunta por que ele está tão surpreso. Ela explica que o chip detectou suas intenções hostis e tornou seus ataques ineficazes. É uma tecnologia bastante útil e prática para manter a ordem. Embora combate e magia sejam restritos ali, ainda existem muitos truques possíveis. Por exemplo, usar um espírito para firmar um contrato, exatamente o que Igor fez ao se revelar uma súcubo. Ao concordar com o convite de amizade, Ash estaria aceitando subserviência. Em outras palavras, aquele aperto de mãos o teria transformado em escravo. Era pior do que em seu mundo antigo, onde ao menos contratos de trabalho eram necessários. Seguindo em frente, Ash se pergunta se as outras pessoas conseguem vê-la. Ele pode conversar com ela livremente, mas para os outros pareceria apenas um lunático falando sozinho. Sem se importar, continua falando e confirma que ela realmente é a donzela da espada. Ela admite que também teria duvidado da identidade dele como observador, se não tivesse visto com os próprios olhos. Os dois começam a discutir sobre não se parecerem exatamente com as artes oficiais de seus personagens, mas concordam que é razoável imaginar que troquem de roupas de vez em quando. Ash entende a situação errado e pede que ela o ajude a fugir, mas fica confuso quando ela se recusa sem rodeios. A donzela da espada questiona por que deveria libertá-lo, quando aquele lugar é perfeito para lixo inútil como ele. Na verdade, ele poderia se aposentar cedo e viver ali a vida com que sempre sonhou. Ash rebate, dizendo que foi incriminado e ainda precisa enfrentar algum tipo de julgamento lunar. Ela ri dele, enquanto ele começa a reclamar e tenta se rotular como superior a ela. Suas palavras são interrompidas quando ela o encara friamente e pergunta o que exatamente ele é para ela. Desafiando-o a completar a frase, ela cutuca sua testa várias vezes em um instante, com força suficiente para jogá-lo no sofá. Aproximando o rosto do dele, ela o encara de cima e pergunta se ele estava prestes a chamá-la de subordinada, ou se declarar seu mestre. Sem mais sorrir, Ash se pergunta se isso realmente seria errado. Ela é apenas uma personagem virtual, sem ele, o jogador, ela deixaria de existir. Suas palavras deixam a expressão dela ainda mais sombria, e ele não tem escolha senão cerrar os dentes e engolir aquilo. Erguendo a voz, Ash diz que não é o mestre dela, mas insiste que também não é seu servo.
Se ela não puder tratá-lo como um igual, então que volte para o jogo como simples dados. A donzela da espada o encara por alguns segundos. Seu semblante rígido se transforma em um sorriso enigmático. Virando-se de costas, ela confirma que é apenas uma personagem virtual nascida dos pensamentos dele. No entanto, ele precisa se lembrar muito bem do que acabou de dizer, que jamais se tornaria seu mestre. Ela exige que ele jure. Caso minta, será amaldiçoado a perder sua honra por 10 anos. Sem qualquer hesitação, Ash obedece e faz o juramento. Satisfeita, ela sorri e o convida a conversar enquanto caminham. Em vez de fugir, eles irão tomar café da manhã, afinal, ele está morrendo de fome. Dito isso, ela explica que não poderia ajudá-lo a escapar mesmo se quisesse. Invisível, intangível e incapaz de afetar o mundo físico, como poderia fazer algo assim? A única razão de estar ali agora é o vínculo entre donzela da espada e observador. Finalmente, chegará a hora de transferir os pontos de experiência que ela acumulou após ser forçada a treinar tanto. Animado, Ash abre os braços, pronto para receber tudo. Ela o repreende de novo, dizendo que ele é ingênuo por achar que seria tão fácil ganhar aquilo pelo que ela suou. Confuso sobre como deveria receber o XP, Ash ouve a resposta: ele precisa lutar. Só assim a experiência será transmitida naturalmente para o corpo dele.